Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 7. Ai se levantou do futon que pegou emprestado de Mei enquanto se alongava para aliviar um pouco da dor da apresentação de ontem. Por algum motivo, ela se sentiu muito mais dolorida hoje do que o normal, o que Miyako disse que era devido à sua apresentação mais difícil do que o normal. Ela realmente não se sentiu diferente da apresentação, mas a dor dizia o contrário. Normalmente, depois de uma apresentação, as meninas iam comemorar um trabalho bem feito, seja indo a um restaurante que o presidente reservaria para manter o segredo, ou indo para casa uma da outra. Normalmente, elas iam para a casa de Mei, já que ela tinha uma casa de verdade, enquanto as outras meninas tinham apartamentos. Bom dia, Ai. Mei disse enquanto andava pela sala de estar em seu longo pijama. O café da manhã estará pronto em breve. Ela disse. Ai agora notou que ela estava com um avental por cima do pijama. Mamãe, Ruby gemeu dos braços de Ai. O movimento a acordou e ela estava lutando para abrir os olhos e sair de seu sono tranquilo. Bom dia, Ruby-chan. Ai disse docemente para sua filha. O resto do grupo sabia sobre os filhos dela, era impossível esconder deles. No começo, eles ficaram um pouco chateados por terem que perder Ai enquanto ela dava à luz e se recuperava, mas eles rapidamente aceitaram. Bom dia, Ruby. Mei sorriu. Bom dia, Mei-san. Ruby disse com a voz cansada. É melhor você se apressar, todo mundo já acordou. Mei disse. Oh, por que você não me acordou? Ai perguntou. Porque eu não conseguia suportar a ideia de acordar Ruby e Aqua do sono delas. Ela riu. Vocês todas parecem tão fofás. Falando em Aqua, ele novamente tinha o sono muito pesado, então estava deitado ao lado de Ai e nem se movia para se levantar. Mei se ajoelhou ao lado dele, seus pés apoiados no chão enquanto ela se agachava todo o caminho para alcançar sua forma prostrada no futon. Ela deu alguns toques suaves na orelha dele para acordá-lo. Acorde Aqua-chan. Ela disse. Mei, não seja tão rude. Ai choramingou ao perceber que ela o estava acordando. Mei riu enquanto seu rosto se enrugava e a golpeava, muito diferente da reação fofa e gentil que ele tinha quando Ai o acordava. Mei riu da reação, ela sempre amou provocar crianças e assistir suas reações engraçadas. Era uma provocação bem leve e ela gostava de ver o quão frustrado ele ficava às vezes. Mas ele é um menino, ele deveria estar acostumado a um pouco de provocação. Ela riu. Pare com isso. Aqua disse com uma voz cansada, mas ele se esforçou para se sentar. Aí está, acordado e pronto para comer. Mei riu. Aqua olhou feio para Mei. Quando ele era Goro, ele gostava do resto do time de Bekomachi, mas Mei sempre fez da sua missão provocá-lo o máximo que podia. Ele sabia que era uma provocação despreocupada, e se ele fosse um adulto e ela fosse sua namorada, ele até meio que gostaria. Mas ser uma criança e ser tratado assim sempre o irritava profundamente. Estou acordado. Ele cedeu enquanto se levantava. Ai riu da reação dele também. Ela nunca poderia provocar seus filhos como Mei fazia, mas ela ainda amava ver suas reações na brincadeira despreocupada. Aqua era o único garoto na casa. O presidente normalmente não vinha durante as comemorações, já que estava ocupado com gerenciamento de pós-produção, então Miyako normalmente ficava com um grupo de garotas para garantir que nada acontecesse. Afinal, todas elas ainda eram tecnicamente adolescentes. Ele também tinha uma política rígida de não aceitar garotos durante as comemorações, já que não queria arriscar que seus ídolos fossem influenciados por álcool e hormônios. Aqua era a única exceção, já que ele era criança e filho de Ai, então ele tinha o privilégio de ser o único garoto cercado por mulheres bonitas. Ai riu ao pensar em como ele um dia cresceria e perceberia que era jovem demais para apreciar tal momento. Então, novamente, com a maneira como ele parece e age, Ai se perguntou quão popular ele se tornaria com as garotas. Seu coração endureceu por um momento quando ela imaginou seu inocente garotinho cercado por mulheres em suas roupas de dormir. Ela teve que protegê-lo quando ele ficou mais velho. No entanto, isso também significava que Eren tinha que ir embora, já que não havia como ele permitir que Eren ficasse perto das garotas fora do que era obrigatório no ingresso que ele tinha. Originalmente, Miyako se ofereceu para levá-lo para casa, mas ele recusou a oferta, já que disse que já tinha providenciado uma carona para casa. Ai ficou um pouco triste por não poder vê-lo partir depois de assinar o autógrafo, mas sabia que não faria diferença, já que eram vizinhos. Ai chegou àquela área de jantar com seus filhos e sentou-se com o resto das mulheres. Diferentemente da maioria das casas, a casa de Mei tinha móveis de estilo ocidental, como uma mesa que exigia o uso de cadeiras.
Não era incomum nos tempos modernos que muitas casas ou famílias tivessem coisas de estilo ocidental, já que a cultura ocidental explodiu em popularidade nas últimas décadas. Meu marido teve que ir trabalhar mais cedo, então ele não pôde participar. Mei Mei riu. Provavelmente surpreenderia seus fãs se eles descobrissem que Mei Mei, a segunda idol mais popular do Bekomachi, já era casada. Ela já era casada há um ano, na verdade. Seu marido era um homem mais velho que administrava um restaurante de sucesso no distrito de Ginza, em Tóquio. Ginza era uma das áreas mais populosas de Tóquio e tinha muitas lojas e restaurantes famosos lá, então ele era um homem muito rico. Enquanto as outras meninas viviam de salário em salário, Mei Mei era a única que conseguia viver decentemente, já que seu marido ganhava muito. Ela sempre brincava que se não amasse tanto ser uma ídolo, ela largaria tudo e seria dona de casa. É uma pena, disse Ai. Está tudo bem. Mei Mei dispensou. Ele está sempre ocupado, mas você tem que ganhar dinheiro de alguma forma. Ela disse. Então, demos uma olhada em ele ontem. Ari começou. Tenho que admitir que ele tem algum apelo. Watanabe riu. Só queria que pudéssemos conversar de verdade. Nino disse irritado. Por que falantes de inglês nunca conseguem aprender japonês? Como posso encontrar meu marido ocidental se não podemos conversar? Ou você pode simplesmente aprender inglês. Mei Mei disse. Já que 90% do mundo usa como segunda língua. Mas é tão difícil. Nino choramingou. Existem tantas regras, e elas se contradizem. Eren é claramente novo no Japão. Mei Mei disse. Então, eu não esperaria que ele soubesse completamente, embora se ele estivesse morando aqui, você pensaria que ele pelo menos saberia alguma coisa. Eren disse que veio de uma área rural. Ai disse. Então, essa pode ser a primeira vez dele em uma cidade estrangeira. Ele realmente disse onde morava? Perguntou Mei Mei. Não. Miyako interrompeu. De jeito nenhum? Mei Mei perguntou à mulher mais velha. Na verdade, ele faz de tudo para ser o mais vago possível, disse Miyako. Ele pode ter seus próprios segredos, defendeu Ai. Ai, você tem que entender que é estranho ser tão vago. Mei Mei disse. Eu entendo que ele está fazendo toda essa coisa misteriosa e atraente, mas tem algo estranho nele. Vamos lá. Ai disse em aborrecimento. Não é como se fôssemos diferentes. Nós nos escondemos, mentimos e somos vagos o tempo todo. Vocês são todos ídolos, Ai. Miyako disse. E então? Perguntou Ai. Faz sentido vocês, meninas, se esconderem, mas não para um suposto motorista. Miyako fez aspas no ar com os dedos. Essa foi a parte mais estranha. Mei Mei disse. Você pensaria que ele diria que trabalhava para uma empresa de mudanças ou pelo menos a nomearia, mas ele é um transportador de antiguidades? Isso é meio suspeito, comentou Nino. Não deveria haver razão para que ele fosse vago sobre de que país ele é ou mesmo o que ele faz. A menos que ele esteja escondendo algo. Miyako disse. Admito, ele não é muito falante. Ai disse. Mas não sabemos suas razões, então não devemos presumir nada. Talvez ele não queira falar sobre toda a sua história de vida para estranhos. Por um momento, nenhuma das garotas disse nada. Elas sabiam que Ai estava parcialmente certa, mas ao mesmo tempo sabiam o quão estranho Eren agia e como isso poderia levar a algo ruim no futuro. Ela já está fisgada. Kyun suspirou. A lógica não tem mais espaço no coração dela. Nino disse tristemente. O que isso quer dizer? Ai perguntou, mas não ficou chateado. Ai, você está afim dele. Miyako disse. O quê? Ai perguntou enquanto corava. Não estou. Só estou tentando ajudá-lo a ver um show. Ela tentou olhar para qualquer coisa, menos para as outras garotas na sala. Ai, eu também já fui jovem e burra. Miyako começou. Eu sei como é ter uma queda por um cara e ignorar os sinais de que há problemas. Mas você tem que entender que ele é simplesmente estranho. Bem, todo mundo é estranho. Ai defendeu-se novamente. Também estamos preocupados que vocês cometam o mesmo erro. Mei Mei disse, abordando o que todos queriam dizer. Por um momento, a sala ficou fria enquanto Ai olhava para baixo tristemente. Por vários momentos, ninguém disse uma palavra enquanto o comportamento tímido e desafiador de Ai mudou para um de tristeza. Aqua prestou atenção o tempo todo enquanto comia. Ele conseguiu juntar as peças que Mei Mei fez referência às de Ai, já que era a única coisa possível que suas palavras poderiam significar dado o contexto. Ele não tinha dúvidas de que ele e Ruby eram erros, mas para esse erro causar tanto desconforto entre o grupo implicava que havia mais do que apenas uma simples gravidez. Há algo sobre Eren que me lembra dele.
Mei Mei começou, intencionalmente se mantendo vaga, já que as crianças estavam presentes. Como assim? Perguntou Ai. Algo sobre os olhos dele. Mei Mei disse. Há algo ali. Algo obscuro. Ele não age como ele, mas eu tenho a mesma sensação quando olho para Eren como tive com H. Pare. Ai disse. Agora não. Ela gesticulou para seus filhos para que eles não percebessem. Desculpe, disse Mei Mei. O que queremos dizer, Ai, é que você já esteve nessa situação antes, onde ignorou os sinais e isso acabou te machucando. Miyako disse sem rodeios. Não foi tão ruim, Ai foi interrompido. Ai, ele não foi bom com você. Mei Mei disse. Ele era charmoso e parecia muito gentil, mas não era real. Eu sei. Ai disse tristemente. Principalmente porque ele te deixou com dor. Largue isso. Ai disse desesperadamente. Por favor. Ela gesticulou novamente para seus filhos, que ela sabia que eram inteligentes o suficiente para juntar as peças se revelassem demais. Infelizmente, Aqua era muito mais velho do que aparentava. Ele ouviu dezenas de conversas como essa de pacientes que acabaram engravidando em relacionamentos abusivos. Ele não tinha certeza de quanto abuso havia com Ai e seu ex. Ele sabia de fato que ela nunca teve hematomas durante seus shows antes de ter gêmeos, mas a maquiagem é incrível para esconder isso. Ele também poderia ter sido mentalmente abusivo com ela. Estamos apenas cuidando de você, Ai. Mei Mei disse. Ficaríamos arrasados se algo acontecesse com você ou com as crianças. Sei que pode ser injusto julgá-lo sem conhecê-lo completamente, mas não podemos evitar quando há algo de errado com ele. Obrigada. Ai disse sinceramente. Mas eu não vou parar de vê-lo só por causa do que vocês dizem. Não é justo. Ai não tinha nenhum sentimento romântico por Eren, certo? Não, ela se convenceu de que não tinha. Ela só queria conhecê-lo e fazer coisas divertidas com ele. Só isso. Ele é realmente interessante para ela e ela só queria conhecê-lo. Só isso. Então por que eles fazem parecer que ela vai ser pedida em casamento ou algo assim? Ele é só um amigo que ela está tentando fazer. Nada mais. Além disso, não acho que Eren seja parecido. Ai disse. Como assim? Perguntou Miyako. Eren não mente, disse Ai. Mas ele continua sendo vago sobre sua vida, disse Mei Mei. Vago, sim. Ai concordou. Mas nunca mentiu. Ele é alguém que prefere sua privacidade e é seu direito fazer isso. Ele nunca contou uma mentira ou fingiu ser outra coisa. Tudo que ele disse foi genuíno, mesmo que ele esconda coisas de nós. Sim, mas, Mei Mei foi interrompida. Quando falo com ele, Eren parece triste, se nada mais. Ela disse. Como se algo ruim tivesse acontecido com ele recentemente. Ele nunca se escondeu atrás de um sorriso falso como nós, ou disse algo que não fosse verdade. Ele não fala muito sobre si mesmo, mas é sincero em quem ele é. Você aprendeu tudo isso em uma interação? Miyako perguntou com ceticismo. Quem sabe, talvez eu esteja sendo ingênuo. Ai admitiu com uma pequena risada. Ele pode ser parecido em alguns aspectos, mas ele não usa uma máscara. Ele não se esconde atrás de uma personalidade falsa. Se ele usasse, ele provavelmente seria muito ruim em mentir, já que sua personalidade falsa é tão suspeita. Ai riu um pouco dessa piada. As meninas decidiram apenas seguir o que Ai estava dizendo. Elas não podiam negar que Ai não estava errado, mas as bandeiras vermelhas tornavam difícil para elas simplesmente aceitarem Eren. Tentaremos não julgá-lo. Mei Mei disse relutantemente. Manteremos a mente aberta sobre ele e não tiraremos conclusões precipitadas. Diga o que quiser. Miyako discordou. Eu namorei garotos altos e misteriosos como ele quando eu era adolescente. É excitante, mas não vale o esforço depois. Eu nunca disse que iria sair com ele. Ai gaguejou. Sério, supere sua timidez. Mei Mei riu. Além de mim, você é a única que tem alguma experiência com homens. Ela riu. E, nem todas nós nos casamos aos 18 anos com um cara de 30, Ai respondeu brincando. Prefiro homens maduros e refinados. Mei Mei riu. Vocês, meninas, sabem que estou aqui, disse Miyako, que era a única outra mulher casada no grupo. Você não conta, Miyako-san, você é muito velha. Mei Mei riu. Com licença. Miyako disse. Ela está na casa dos 20 e poucos anos, o que essas garotas querem dizer com velhas? Brincadeira. Mei Mei riu, acalmando Miyako enquanto fazia isso. Além disso, Nino disse. Não é como se Eren fosse um criminoso ou algo assim. Ela riu. Noite anterior, depois que Eren pegou a foto autografada, ele esperou do lado de fora do show para Sergi buscá-lo. Sergi ligou para o telefone de sua casa ontem e disse para ele se preparar para outro trabalho. Ele avisou Sergi que estaria por perto do show do Ai quando precisasse ser buscado e Sergi deu a ele um local.
O veículo do homem mais velho parou bem na frente de Eren enquanto ele esperava, o que levou Eren a entrar no lado do passageiro do veículo. Sergi estava com sua roupa habitual, claramente usada para esconder suas pistolas. Nunca pensei que você gostaria de Bekomachi. Sergi riu quando Eren entrou. Aquela garota insistiu que eu fosse ver, já que eu nunca tinha visto um show antes, disse Eren. Ah, você tem um encontro? Sergi perguntou. Não. Eren rebateu. Ela não me deixaria em paz por nunca ter visto um show antes. Você escondeu uma arma? Sergi perguntou. Por que eu precisaria fazer isso escondido? Eren perguntou. Eles verificam se há armas como facas. Como você conseguiu entrar? Você tem uma arma, da? Sergi perguntou. Sim. Eren disse. Eles nunca me revistaram. Como? Sergi perguntou. Eles simplesmente nunca fizeram isso. Eren disse. Embora eu tenha entrado pelos fundos. Você tem passe para os bastidores? Sergi perguntou. Sim, a garota conseguiu. VIP, eu acho que ela disse. Eren confirmou. A garota deve ser rica. Sergi disse. VIP custa uma grana, você tem sorte. Por que você estava aqui? Eren perguntou. Eu imagino que você seja mais um cara de bordel do que de observador. O quê? Por ser um criminoso, não posso curtir música pop? Perguntou Sergi. Eren apenas olhou para ele, sem acreditar nele. Sinceramente, grande fã de Bekomachi. Sergi riu. Especialmente a líder, Ai. Uma garota muito fofa. Muito talento. É legal vê-la se apresentar. Isso me surpreende, disse Eren, ainda sem acreditar totalmente. Eu cresci na União Soviética, entretenimento era difícil de encontrar. Sergi disse. Eu tinha mangá quando era jovem, não conseguia ler, mas amava imagens. Meus amigos roubavam quadrinhos ocidentais da América, mas eu gostava de mangá. Ainda tenho o primeiro que ganhei. Eren pensou em perguntar o que era um mangá, mas ficou em silêncio, pois já estava desconfiado o suficiente. Tem mais do que isso, Sergi. Eren disse. Você não é tão idiota. Sergi riu. Fizeram um acordo de troca de armas no show. Por que fazer isso em um lugar tão público? Eren perguntou, legitimamente surpreso. Nem todos os negócios criminosos são feitos em armazéns abandonados. Sergi disse. Muitos são feitos em grandes eventos esportivos ou de entretenimento. Muitas pessoas para rastrear e fácil escapar se as coisas derem errado. Então, você se mistura à multidão? Eren perguntou. Sergi confirmou. Muitos negócios são feitos aqui, de armas, drogas, escravos, dinheiro etc. Os shows do Bekomachi são um novo lugar favorito para fazer negócios desde que ficaram tão populares. Muitos criminosos vêm aqui. Então, para onde estamos indo? Perguntou Eren. Armazém abandonado. Sergi riu. Tenho um último acordo, preciso de uma arma caso as coisas deem errado. Estou surpreso que você me escolheu novamente. Eren disse. Você errou uma vez, você é novo, então é esperado. Você vai aprender. Sergi disse. Além disso, suas habilidades são úteis. Não posso me dar ao luxo de não usá-las. Ainda não recebi meu pagamento, disse Eren, referindo-se à noite da luta. Aposto que você vai perder, Sergi retrucou. Não foi minha culpa, disse Eren. Eu sei. Sergi disse. É por isso que eu só peguei a garantia do pagamento e não te coloquei em dívida. Estamos quites. Eren assentiu para essa lógica. Ele não podia culpar Sergi por isso. A viagem pela cidade durou cerca de 1 hora. Eren continuou pensando em Ai e em como ela ficou triste quando ele disse que não gostou do show. Ele não queria aborrecê-la, mas ele realmente não estava interessado na apresentação. Ele respeitava e até admirava a paixão dela, mas ele realmente não se importava com isso. Ele também pensou sobre os supostos perigos que Meme, ou qualquer que seja o nome dela, trouxe à tona. Como ela tem que ter cuidado com quem ela conhece, já que aparentemente os fãs podem ser muito perigosos e violentos com eles. Talvez fosse por isso que ela tentaria esconder sua identidade. Ele supôs que eles eram semelhantes a esse respeito, ambos tentando se esconder dos olhos do público. Embora enquanto ele estava se escondendo devido ao seu status ilegal aqui, ela fez isso para se proteger de fãs excessivamente zelosos. Eren sinceramente não tinha noção disso. Já houve uma pessoa em seu mundo que era famosa pelo simples fato de ser famosa. As únicas pessoas famosas que ele conhecia eram membros da realeza, comandantes ou homens e mulheres ricos. Vili Tibur era a única coisa que ele conseguia pensar que era semelhante a Ai, mas até mesmo os Tibur eram políticos de certa forma. História era similar no sentido de que ela tinha que ser protegida do público, mas ela era uma rainha.
Não só fazia sentido para ela ter proteção ou ser alvo, mas ela tinha todo o governo e exército para protegê-la. Ai não tem nenhum tipo de segurança privada ou exército para defendê-la. Os nobres contratariam mercenários e outros bandos de guerreiros para proteger suas casas e propriedades, assim como suas vidas. Uma pessoa famosa neste mundo não era rica? Ai não parecia muito rica, mas ela tinha todas as desvantagens de ser alvo como uma rainha ou realeza. Por que ela faria algo assim se não tivesse nenhum benefício com isso? Eren não acreditava que ela amava fazer as pessoas sorrirem, ou pelo menos não acreditava que essa fosse a verdade completa. Havia algo mais que a compelia a ser uma ídolo. Isso ele podia dizer. Chegamos. Sergi disse enquanto parava em um armazém abandonado. Só fazendo uma troca. Eren perguntou. Tá. Sergi disse. Chefe da Yakuza que você conheceu no clube da luta. Ele queria fazer um acordo, mas também te ver de novo. É mesmo? Eren disse desdenhosamente. Escute garoto, você é um bom lutador. Mas seja respeitoso. Sergi disse. O chefe da Yakuza está sendo legal porque você é interessante, mas não faça inimigos. Apenas aliados. É engraçado como você pode dizer isso enquanto vende para todo mundo. Eren disse. Eu só faço aliados. Sergi disse. Todo mundo sabe que eu lido com todos, mas sou importante demais para ser eliminado. Aprenda a ser assim, ou viva lutando pelo resto da sua vida. Eren não deu atenção a ele. Quando saíram do carro, Eren ajudou Sergi a mover as caixas do porta-malas para o depósito. Alguns guardas da Yakuza ficaram perto da entrada e os deixaram passar, escolhendo não desarmá-los. Eren viu o chefe da Yakuza novamente, vestido mais ou menos do mesmo jeito que da última vez que o viu. Sua barriga um pouco maior pendia sobre o cinto, mas ele ainda era uma figura imponente, já que era um pouco mais alto do que a maioria dos outros homens. Embora Eren ainda fosse mais alto. É bom ver você de novo, garoto. Ele disse, dando uma tragada no cigarro. Não posso dizer o mesmo. Eren disse honestamente. Essa sua boca pode te matar. O chefe riu. Sergi foi até um dos lacaios do homem e falou em japonês, com a intenção de fechar o negócio enquanto Eren falava com o chefe. O que você quer? Eren perguntou. Venham. Ele disse. Sentem-se. Ele gesticulou para duas cadeiras um pouco afastadas de todos os outros. Eren andou até lá e sentou-se, enquanto o chefe da Yakuza sentou-se do outro lado dele. Eren permaneceu curvado, com a intenção de pular ao menor sinal de perigo. O chefe da Yakuza estava calmo, no entanto. Muito calmo. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Sergi não te contou? Eren perguntou. Ele me disse seu nome, mas é falta de educação não se apresentar. Ele disse. Eren Eager. Eren disse. Você. Yoshida. O chefe disse. Embora você possa me chamar de Oyago. Oyuban? Eren perguntou. É difícil traduzir, mas basicamente significa chefe parental. Ele disse. Semelhante a outros sindicatos criminosos, a Yakuza é como uma família. Meus homens são chamados de Kobon, que significa vagamente filhos. Eu não sou um dos seus homens, disse Eren. Não, você não é, disse Oyago. E eu não tenho intenção de forçar você. Então por que falar? Eren perguntou. Porque eu prefiro convencer você. Oyago disse. Sério? Eren perguntou. Eu poderia tentar forçá-lo. Ele disse. Mas tudo o que aconteceria é que você morreria, junto com muitos dos meus homens. Você é habilidoso demais para ser compelido. Eu poderia ameaçar entes queridos, mas isso teria o mesmo resultado. Eu perderia suas habilidades, assim como um punhado dos meus homens. Então, como você pretende me fazer? Eren perguntou. Porque eu sei o quão desesperado você está. Oyago disse. Você não consegue encontrar trabalho em outro lugar e precisa de algum tipo de emprego. Essa é a única coisa que eu preciso fazer. Em vez de puni-lo por não trabalhar comigo, eu vou recompensá-lo por isso. Sergi já me paga. Eren rebateu. Verdade, Sergi é bom. Mas ele não tem os recursos que eu tenho. Oyago disse. E que recursos são esses? Perguntou Eren. Sou o chefe mais poderoso da região de Kanto e tenho muitos oficiais do governo no meu bolso. Oyago disse. Você não tem uma identidade, então eu posso te dar uma. Isso não vai me obrigar a conseguir um trabalho legítimo e parar de trabalhar para você. Eren perguntou, sabendo que havia mais nisso do que ele estava deixando transparecer. Eu posso conseguir documentos falsos para você, mas seria apenas por meios físicos. Não posso deixar uma pegada digital para você. Oyago disse.
Eren não tinha ideia do que digital significava, mas presumiu que isso significava que ele ainda teria dificuldades para encontrar trabalho. Por que os papéis não são bons o suficiente? Eren perguntou. Por que não consigo entrar nos sistemas do governo? Posso lhe dar um número falso e uma identidade falsa, mas se alguém fizer uma simples verificação de antecedentes, você será descoberto por ter documentos falsos. O Yabu disse. A maioria dos estabelecimentos faz algum tipo de verificação de antecedentes criminais digitalmente hoje em dia, especialmente para estrangeiros. Basta uma verificação de antecedentes para descobrir que seus documentos são falsos. Então por que eu precisaria deles? Eren perguntou. Porque vai ajudar com coisas básicas. Contanto que você garanta que o número não passe por um sistema, você pode obter itens básicos essenciais, como uma casa que não fornecemos e até mesmo trabalho básico em empregos de baixa remuneração. Embora eu duvide que você queira lutar por uma empresa que lhe paga menos do que você precisa para viver só porque eles não fazem cheques. Eren sabia que estava sendo enganado. Ele pode não ser forçado a trabalhar para o homem, mas ele tem pouca ou nenhuma escolha de qualquer forma. Sergi pode pagar por ele, mas ele nunca será capaz de lhe dar uma identidade. Então, o governo deste país é corrupto o suficiente para ser governado por criminosos? Perguntou Eren. O que você quer dizer? Perguntou o Yabu. Você os tem no seu bolso, disse Eren. O Yabu riu disso. Ele pareceu se divertir com a pergunta. A Yakuza é um grupo muito complicado de organizações. Ele disse. Embora eu prefira o nome Gokudo. Gokudo, Eren perguntou. Significa basicamente o caminho extremo. Ele respondeu. Vem das tradições budistas, embora seja um dos nossos nomes mais comuns. Yakuza é mais um nome ocidental. Então, o que você é? Eren perguntou. Acredita-se que a Yakuza tenha se originado de espadachins errantes dos dias pré-imperiais que formavam bandos de bandidos ou até mesmo faziam o bem para proteger as pessoas. Ele explicou. Embora sejamos criminosos que não hesitam em matar e extorquir, também fornecemos um serviço ao Japão em ajuda humanitária, socorro em desastres e até mesmo protegemos as ruas do crime desorganizado. Temos mais um relacionamento com a polícia do que uma rivalidade real. Você trabalha com eles? Eren perguntou. Não, não exatamente. Ele disse. A polícia normalmente nos deixa em paz, a menos que realmente saiamos da linha. Somos mais um benefício para o Japão do que um obstáculo. Enquanto nos mantivermos longe dos olhos do público e evitarmos mais crimes imorais, normalmente somos ignorados. Muitas pessoas no ramo de restaurantes, agências de entretenimento e até mesmo pequenos negócios lidam com a Yakuza voluntariamente ou são membros. Isso é estranho para mim, disse Eren. Não são muitos os países que operam assim. Disse o Yabu. A polícia e o governo não são mais corruptos do que outras nações ocidentais do primeiro mundo, então não somos como a Europa Oriental. Acho que entendi. Eren disse. Era um bom negócio, Eren não podia negar. Ele ganharia alguma forma de identidade, mesmo que isso não o ajudasse muito, assim como uma renda estável. Preciso de tempo para pensar nisso, disse Eren. Sem problemas. Disse o Yabu. Ele enfiou a mão no bolso, fazendo Eren estremecer por um momento, pronto para reagir ao ser atacado. Em vez disso, ele tirou uma pequena caixa de sua jaqueta e jogou para Eren. É um smartphone. Ele disse. Seu primeiro mês está pago e eu tenho seu número salvo no meu telefone. Entrarei em contato. Um smartphone? Eren não tinha ideia do que era. Ele abriu a caixa e viu o mesmo tipo de dispositivo que outras pessoas usavam. Era um daqueles pequenos telefones móveis. Havia uma corda ou fio que estava na caixa também, como se fosse usado para conectar na parede. Era parecido com o telefone de sua casa. Ele imaginou que teria que descobrir, já que seria estranho para ele perguntar como usar um, já que todo mundo tinha um. Você deveria voltar com Sergi agora. O Oyabu disse. Este é um pequeno presente, não se preocupe em me retribuir. Você e Sergi parecem apenas dar presentes. Eren disse. Não faz sentido empregá-lo sem o básico que você precisa. Além disso, com suas habilidades, seu futuro serviço facilmente compensaria o preço daquele telefone em 1 ou 2 empregos. Você não se torna o chefe de um grupo Yakuza inteiro sendo burro. Ele explicou. Ainda não decidi, disse Eren. Você não precisa, e a Gersan. Ele retrucou. Eu sei que você vai voltar para o trabalho. Eu não preciso te manipular. Só balanço um pedaço de carne na frente do seu rosto como um cachorro. Se você está ciente do truque ou não é irrelevante. Você está desesperado demais para não perseguir a comida. Mais uma vez, Eren sabia que estava certo. Veremos.
Eren disse, tentando não mostrar nenhuma forma de submissão ao homem. Embora ambos soubessem que Eren estava tendo que se posicionar para permanecer relevante. Todas as suas habilidades de combate importavam pouco quando ele estava desesperado por comida e abrigo. Após a reunião, Sergi terminou os negócios e eles voltaram para o carro dele. Sergi entrou, colocou o cinto de segurança e ligou os motores para voltar ao apartamento de Eren. Como foi? Perguntou Sergi. Acho que vou fazer alguns trabalhos para ele. Eren disse solenemente. Vai ser bom, a Yakuza tem mais recursos do que eu. É difícil realmente se estabelecer como estrangeiro. Tenho mais poder em Vladivostok do que aqui. Eren assumiu que era uma cidade em outro país, já que nunca tinha ouvido falar dela. Não gosto da ideia de continuar sendo um criminoso, disse Eren. Nem eu depois da guerra. Sergi disse. Passei anos nas montanhas do Afeganistão apenas para ser nomeado oficial de logística quando voltei para casa. É um trabalho sem futuro que tem pouco pagamento ou autoridade. Entrei na vida criminosa para ter uma vida melhor. Deu certo. Agora sou muito rico. Foi assim que vocês começaram a traficar armas? Perguntou Eren. Sergi disse. Eu tinha milhares de armas e veículos do exército à disposição sem supervisão. Fácil de dar baixa em alguns tanques, caminhões ou AKS. Até que o fim da União Soviética aconteceu e o exército inteiro procurou bodes expiatórios. Tive que sair antes de ser levado à corte marcial por fazer exatamente a mesma coisa que todo mundo estava fazendo. Você se arrepende? Eren perguntou. Não. Sergi disse honestamente. Mas eu cresci em um ambiente de morte, corrupção, assassinato e segredos. Posso ter nascido depois da União de Stalin, mas a União Soviética ainda era um buraco de merda para se viver. Então, nunca vi a vida criminosa como diferente da vida normal. Embora Eren não entendesse muitas das palavras, ele conseguiu entender o contexto. Acho que vocês são parecidos nesse aspecto, disse Sergi. Sério? Eren perguntou. Você viveu a vida cercado pela morte desde jovem. Você lutou na guerra, fez coisas das quais se arrependeu, e agora não sabe o que fazer depois que algo terrível aconteceu. Sergi deduziu. Eren se perguntou o que diria se descobrisse que o que ele fez recentemente foi um genocídio global. Você consegue ver através de mim ou algo assim? Eren perguntou. Não. Sergi disse. Só lembre-se de como eu era naquele ponto da minha vida. Eren ficou em silêncio novamente, pensando no que Sergi disse. De certa forma, Eren imaginou que suas histórias eram semelhantes. Menos os monstros gigantes devoradores de homens e o genocídio global, é claro. Eren se perguntou se a guerra neste mundo era semelhante ao seu tempo no Oriente Médio, em oposição à forma única de guerra desenvolvida pelo Paraíso. Embora no último ano em que ele estava nos batedores, houve conversa sobre mudar completamente para uma estrutura militar semelhante à de Marley. Eren foi deixado em casa e saiu sem dizer nada. Sergi não respondeu nada, preferindo deixar o jovem com seus próprios pensamentos. Eren abriu a porta do seu quarto e foi até a cama. Já era meia-noite, pelo menos com base no que os ponteiros do relógio mostravam. Ele ainda não compreendia completamente o sistema numérico deste mundo, mas conseguia começar a entendê-lo. Eren pegou seu diário que ele usava para estudar os números e o abriu. As primeiras páginas tinham entradas dos últimos dias que Eren decidiu anotar. Ele sabia que eventualmente teria que aprender as línguas escritas deste mundo, mas ele também não queria perder lentamente sua própria língua escrita também. Então, ele escolheu manter um diário para que pudesse manter a prática com sua própria língua. Eren colocou sua pistola carregada na mesinha perto da cama e tirou o moletom e as botas. Eren estava cansado e não estava realmente interessado em fazer muita coisa agora. Ele descobriria essa coisa do smartphone amanhã, depois de descansar um pouco. Então ele tomaria uma decisão. Se trabalhasse com o chefe da Yakuza, ele sabia que provavelmente ficaria preso trabalhando com ele sem uma maneira fácil de sair. Mas sua outra opção era eventualmente perder o emprego e morrer de fome. Ele realmente não tinha a escolha. Continue seguindo em frente. Eren lembrou a si mesmo. Não importa as consequências, continue seguindo em frente. Ele deitou-se na cama e fechou os olhos antes de adormecer rapidamente. Fim da parte 7.